Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com dicas básicas de Python, feito especialmente para você que está começando a aprender essa linguagem tão importante e poderosa da programação. Meu nome é Heron Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma biblioteca essencial para quem quer criar gráficos em Python, a Matplotlib. Turma, a Matplotlib é uma das bibliotecas mais populares e utilizadas quando o assunto é visualização de dados. E com essa biblioteca é possível criar gráficos de barras, linhas, pizza, histogramas, gráficos de dispersão e além de outros tipos de gráficos, de uma forma bem prática e flexível. Vamos construir um exemplo bem simples para entender como utilizar essa biblioteca e começar a criar os próprios gráficos com facilidade. Vamos então ao trabalho, já estou aqui com o meu VS Code aberto. Vou começar aqui importando a nossa biblioteca Matplotlib. .pyplot como PLT. Nessa nossa primeira linha de código, nós importamos então a biblioteca Matplotlib e colocamos aqui o módulo pyplot. Ele vai nos fornecer uma interface simples e fácil de usar para criar gráficos bem parecidos com aqueles que nós utilizamos, por exemplo, no Excel. Quando nós colocamos o PLT, para que ele vai servir? A gente vai entender melhor ao longo do código, mas a gente está dando um apelido para o módulo matplotlib.pyplot, para que a gente, toda hora que precise utilizar a biblioteca, não precise digitar toda essa linha matplotlib.pyplot. A gente vai chamar apenas o apelido PLT, ok? É bem simples. Então, o nosso objetivo aqui, utilizando a biblioteca Matplotlib, é criar duas listas, uma lista de produtos, uma outra de preços, e fazer um gráfico de barras que mostre essa relação de preço e produto. Então vou aqui para a minha terceira linha, vou inserir um comentário, lista de produtos, para que a gente possa entender bem esse código e estudar ele a fundo depois. Então agora eu vou criar aqui uma lista chamada produtos, e nessa lista eu vou ter os seguintes produtos: notebook, mouse, teclado, monitor e impressora. Perfeito? Então essa é a minha primeira lista. Agora vou criar a minha segunda lista, que é a lista de preços. Então vou colocar agora aqui a minha lista preços igual a esses valores aqui. Então, fazendo a relação, o notebook ele vai custar 3.500, o mouse 80, o teclado 150, o monitor 900 e a impressora 600. Então essas são as informações que eu quero visualizar nesse gráfico que eu vou criar. Vamos agora aqui, através da nossa biblioteca, criar o nosso gráfico. Então vou comentar essa linha aqui também, onde ela vai criar, a partir daqui, o nosso gráfico de barras. Perfeito? Então agora, como eu falei para vocês, eu vou utilizar o apelido PLT, então eu não preciso colocar matplotlib.pyplot, eu já chamo aqui o apelido, .bar, que vai ser o responsável por criar o nosso gráfico de barras. E aí eu vou chamar agora, abrir parênteses, e chamar a primeira lista. Essas são as informações que vão ficar no meu eixo X do gráfico. Então eu vou colocar produtos no eixo X, no eixo das categorias, e agora a lista preços, que vai ficar na lista dos valores, no meu eixo Y. E pronto. Então essa linha será a responsável por criar o meu gráfico de barras. Nesse gráfico eu quero adicionar algumas informações. Eu quero colocar um título, uma legenda no eixo X e uma legenda no eixo Y. Então vou vir aqui, comentar essa linha, títulos e rótulos, e vou criar o meu título, chamando novamente aqui o meu apelido PLT, a minha biblioteca, ponto title, abro parênteses, abro aspas, e aqui eu coloco o título do meu gráfico, preços dos produtos. Pronto. Agora eu vou colocar aqui a minha legenda do eixo X
Então, esse rótulo ele vai ficar embaixo do nome dos produtos. Então, eu coloco aqui X Label, abro parênteses, abro aspas, e vou colocar produtos. E vou criar também agora o meu rótulo para o eixo Y. Então, plt.ylabel, abro parênteses, abro aspas e coloco aqui preço e vou colocar também entre parênteses o símbolo de moeda. E para encerrar, nós vamos colocar agora a nossa última linha de código, comentando ela antes, que vai servir para exibir o nosso gráfico. Então, exibindo o gráfico. Chamo a nossa biblioteca, plt.show. Abro e fecho parênteses. Pronto. Então, essa linha de comando será responsável por exibir o nosso gráfico. E já está pronto. Então, veja que código simples. Vamos testar agora. Vou salvar. Vamos rodar o nosso código. E está lá o nosso gráfico. Vou maximizar ele aqui para a gente analisar. Então, lembra que criamos uma lista de produtos. Essa lista ficou no eixo X, então está aqui embaixo notebook, mouse, teclado, monitor, impressora. Criamos uma lista de valores, eixo Y, onde nós temos aqui os valores do lado esquerdo e o gráfico de barras representando o notebook, que é o produto mais caro que eu tenho, seguido pelo monitor, impressora, teclado e mouse. Depois nós criamos o título, preço dos produtos, que ficou aqui no topo do gráfico, o rótulo do eixo X, produtos, está aqui embaixo de teclado, e o preço, entre parênteses, o símbolo de moeda, aqui no nosso eixo Y. Vou acrescentar agora aqui um último detalhe no nosso gráfico, vou fechar ele aqui, voltar para o nosso código. Nessa linha aqui de comando, do lado de preços, na linha onde nós criamos o gráfico, no plt.bar, eu vou colocar vírgula, color, igual, e entre aspas eu posso definir uma cor diferente da cor padrão. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, red, vou salvar, vou rodar novamente, ele cria meu gráfico agora com as barras na cor vermelha. Então, veja que código simples e através da nossa biblioteca Matplotlib nós conseguimos esse resultado aqui bem bacana. E esse foi o nosso conteúdo de hoje, turma. Espero que tenham gostado. Espero que isso ajude no processo de aprendizado de vocês que estão começando o Python agora. Não percam os próximos vídeos. Treinem, testem, digitem esse código no computador de vocês. Se necessário, assista ao vídeo várias e várias vezes até que o conteúdo fique bem claro para vocês. Por hoje é só. Meu muito obrigado e não percam os próximos conteúdos sobre dicas básicas de Python. Até lá!